pessoal, professor Fábio Cândido, mais uma vez na área aí. Vamos falar agora sobre mesa de comando do aparelho de raio-x. Então, galera, mesa de comando é a parte do equipamento que permite ao técnico ou tecnólogo, operador lá na mesa, né, do raio-x, ele permite o controle da parte elétrica do exame radiográfico a ser realizado, ou seja, é o controle do equipamento, é o controle que vai possibilitar que nós façamos a alteração entre KV, MAS, tá? Nós temos vários tipos de mesa. As mesas elas podem ser complexas, com várias opções para escolha de parâmetro, ou mais simples, onde quase tudo é automático. E essa daqui, ó, automático. Então hoje, datado 2020, pessoal, a maioria das mesas de comando que nós vamos encontrar nos equipamentos, a maior parte de suas funções, elas são automáticas. Então o que o operador apenas vai escolher ali nessas mesas automáticas é o parâmetro da técnica. E aí a gente tem o KV, o MAS, tá? E etc. Então, basicamente, as mesas podem ser divididas em dois tipos. As analógicas, que seria essa aqui, ó, esse trombolhão aqui que é antigão, e as digitais. Analógicas, botões rotativos, aqui ó, os botões são rotativos, né? São de giro, chaves de liga e desliga e mostradores de ponteiros. São esses aqui. Já as digitais, com botões de pressão suave, ou seja, aquele botão basta você, é como se fosse um touch, né? Basta você dar um toquezinho suave e mostradores digitais. Então, ó, eu tenho mostradores aqui digitais, tá? Botões de touch, aqui ó, um botão de touch, a tela é uma tela touch, tá? Tenho esses botões aqui que são de pressão suave, tá? Ou seja, eu não preciso forçar, ele é um botão bem sutil, bem simples, bem leve, e um botão aqui de liga e desliga. É óbvio que nós vamos ter vários tipos de mesa de comando digitais de modelos diferentes, óbvio. Essa daqui é uma bem bacana, te mostra inclusive pré-visualização de uma anatomia, de um raio-x, onde aqui a gente pode estar fazendo a escolha do exame e tudo direitinho, né? Assim como na TC você faz a escolha lá da parte que você vai estudar. O comando do equipamento abriga vários circuitos que, associados ao gerador de raio-x, irão produzir a corrente e tensão necessárias, além do tempo da exposição. Então esse trombolho antigo aqui, a gente está falando aí um pouco mais sobre a história, né? Porque nós estamos vendo as evoluções, ó, daqui e daqui, ó. São evoluções, e óbvio que essa daqui tem mais uma evolução aqui, que é aquela mesinha voltando aqui, ó. Esse carinha aqui é uma evolução desse carinha aqui, tá? Aqui a gente já tem escolhas bem sutis, né, de técnicas, e algumas opções já são automáticas. Quer dizer, não, já nem são mais opções, né? A partir da técnica que você escolher ali, ela vai automaticamente fazer uma seleção. De uma forma geral, apresenta os seguintes comandos: on e off, que é liga e desliga, seletor de KV, seletor de MA. Aí você pode ver que ele não põe o S aqui, porque antigamente você selecionava ainda o tempo. Então, depois, com a evolução, a gente passou a escolher apenas MAS, onde a mesa ela já faz um pré-cálculo do tempo, segundo o KV e o MA escolhido. Hoje, nós atualmente não escolhemos tempo para essa exposição. Seletor de tempo de exposição, e aí sim, aqui é o S, né? Seletor de MAS, eu já tenho uma opção de seletor de MAS. Foco, seletor de foco, onde eu vou escolher o foco fino ou o foco grosso. E aí só para dar uma relembrada, né? Foco grosso, geralmente a gente usa em estruturas mais densas. Foco fino, a gente utiliza em estruturas menos densas, e geralmente raio-x pediátrico. Seletor de rede e seletor de posto.
O interruptor de liga, ligado e desligado. Os controles de liga e desliga possuem comandos independentes. Quando ligado, é imediatamente iluminada a mesa. Então, aqui você já verifica uma mudança, né, na iluminação nos pontos aqui. E é feito um check-up nos circuitos do gerador. Ou seja, isso é automático. Eu apertei o botão de on aqui, no caso o botão de liga, o próprio equipamento já faz um pré-check-up, tá? Antes da utilização. Então, durante esse check-up, eu não consigo fazer a utilização do equipamento. Quer aguardar um pouquinho, esse check-up é bem rápido. Dependendo dos equipamentos, e a gente está falando de equipamentos, né, de sistema mais antigo, ele demorava às vezes 1 minuto, segundos. A variação ela vem muito do tipo de equipamento. Ao mesmo tempo em que o foco grosso do dispositivo é ativado, permite maior carga e maior tempo. Então, automaticamente ele ia para o foco grosso. E aí, se eu quiser alterar, apertaria o botão de foco, escolheria o foco fino, dependendo do paciente. Se o operador desejar trabalhar com foco fino, deverá acionar o botão correspondente. Então, lembrando, quando eu ligo o equipamento, ele no automático, ele vai escolher uma luminosidade verdinha ali. Quando eu ligo o equipamento, que ele faz o check-up, perdão, ele automaticamente aciona foco grosso. Se eu quiser mudar o foco, eu vou selecionar aqui, ó, eu aperto esse botão, automaticamente o foco grosso para de funcionar e entra em evidência o foco fino. Foco fino e foco grosso. Em alguns equipamentos existe um circuito que associa a escolha do MA ao ajuste automático do foco. Porém, é mais comum encontrar esses dois comandos separadamente. O foco fino é utilizado em exames que exijam mais detalhes na imagem, como uma radiografia de mão. Então, menos denso, né? Tem menos densidade de estrutura da mão. Já o foco grosso é utilizado em exames que não há necessidade de tantos detalhes, como estruturas de maior tamanho e densidade. Em equipamentos onde o foco é ajustado automaticamente, este irá passar do filamento fino para o grosso conforme se aumenta o MA no painel. Então, conforme a técnica, né, que eu for utilizar no equipamento, dependendo do exame e a técnica que eu utilizar, isso aí vai mudar automaticamente. Então, o equipamento já tem um protocolo para esse ajuste. Então, exemplo, 50 ou 100 mA, foco fino. Ao ajustarmos para 200, se eu jogar 200 MA, o foco passa automaticamente para o filamento grosso. Seletor de KV, MA e tempo. Então, lembrando, antigamente a gente selecionava MA e tempo separado. Hoje o equipamento já faz isso. Selecionando o MA, ele já aparece MAS lá. Dependendo do tipo de equipamento, podemos ter controles de funções múltiplas, como se segue. 3 comandos independentes, KV, MA e tempo. 2 comandos, KV e MAS. 1 comando, KV. Um código de programação para valores de técnicas já memorizados. Então, o que eu falei, tem um equipamento que já tem um código memorizado lá, um protocolo. E os botões de seleção de projeções radiográficas. O seletor de KV controla o circuito de variação de quilovoltagem. Foco fino e grosso. Mexendo no KV ali, eu vou automaticamente alterar, né, o foco fino e o foco grosso. Este circuito é responsável pela alimentação apropriada do transformador. A alimentação escolhida seguirá para o transformador de alta tensão com o nome primário de alta. Geralmente, os seletores de KV grosso variam de 10 em 10 kVs. Então ele vai pulando 10, 20, 30, 40. E os de KV fino variam de 1 em 1 kV. Então eu posso botar 10, mais um 11, mais um 12. Mas isso pode mudar conforme marca e modelo. Então, como eu falei, ó, esse carinha aqui, ó, Jurássico, esquece. Dificilmente a gente vai ver. E a gente tem vários fatores aí para determinar o porquê que a gente não vai mais encontrar.
pelo custo, né? Pelo custo, pela mão de obra que não existe mais, de manutenção. É difícil você encontrar, custo de peças que você já não encontra. E a própria evolução veio para fazer com que o custo fosse bem menor. E aí eu tenho aqui o seletor de KV ainda, eu tenho aqui um transformador de gerador de alta tensão. Então essa aqui é a mesa, tá? E aí dentro da mesa eu tenho, ó, seletor aqui, ó, de alta tensão. Óbvio que isso aqui fica tudo coberto. Chave seletora de tempo. Este seletor controla o circuito minuteria, minutos, né? Que é responsável pelo tempo de emissão de feixe raio-x, ou seja, início e corte da radiação. É óbvio que a gente não tem ali 1 minuto, 2 minutos, ali é baseado em segundos, mas chama-se minuteria na máquina antiga, comando antigo, que é esse cara aqui. Como eu disse, a gente basicamente está falando aqui sobre a história, né? Sobre evolução, mas é bom que você conheça. Os equipamentos mais antigos utilizavam uma contatora que alimentava o primário do transformador de alta tensão. Este circuito só entra em operação quando o circuito de segurança libera o sinal de OK. Nos equipamentos mais modernos, são utilizados relés eletrônicos, estado sólido, os quais obtêm maior precisão de resposta nos tempos considerados curtos. As escalas de uma minuteria nos equipamentos mais antigos geralmente trabalhavam na faixa de 0,02 a 5 segundos. Então, como eu falei no slide anterior, né? Então, a minuteria é só o nome dado àquela peça, mas o tempo não é em minutos, ele é em segundos. Com a evolução no processamento, onde os filmes e ecrãs mais rápidos diminuíram consideravelmente os tempos de exposição dos exames radiológicos, aproximadamente em 35%, consequentemente, hoje, nos novos equipamentos, o tempo maior varia na faixa de 3 segundos. Então, ou seja, 3 segundos o tempo de exposição. Né? Nós temos hoje ainda tempos menores do que 3 segundos. O circuito de minuteria é um circuito eletrônico tipo timer, comandado por uma cadeia de potenciômetros deslizantes em série, variação de tempo de exposição. Então isso aqui é mais a parte eletrônica, né? Potenciômetro, chave seletora de rede. Esta chave é responsável pelo ajuste da tensão que chega ao aparelho de raio-x. Caso haja discrepância, deve-se recorrer a esta chave que fará o ajuste necessário. Existem também lâmpadas indicadoras, que hoje chamamos de LED, que sinalizam a estabilidade da tensão de entrada. Estas geralmente estão dispostas lateralmente e indicam se a tensão está de acordo, tendendo a luminosidade do LED para a esquerda ou direita. Então isso bem antigo, né? Então na verdade eram lâmpadas indicadoras. Basicamente elas te diziam, olha, não está legal a máquina, você tem que mudar a seleção de rede, aí você mudava, ela estabilizava. E te dizia, ok, pode fazer o disparo. Em alguns equipamentos, o ajuste da tensão é automático. Então, isso aqui é a parte moderna, o nosso presente, vamos dizer assim. É o futuro deles lá do passado. Então, o estabilizador de tensão, esse cara aqui, que nada mais, nada menos é do que aquele estabilizador que você conhece do computador. Eu não estou falando no break. No break é uma bateria que quando a luz acaba, ele permanece ligado. Isso a gente não tem, tá? Já o estabilizador de tensão, o que ele faz? Lógico que isso aqui não é igual ao do computador. O estabilizador é muito mais robusto. Então a tensão ela entra 200 e 220 e fica variando, porque nós temos variação de corrente, né? Então ela fica variando, 220, 230, 222, 219. E o equipamento de raio-x ele não funciona com variação. Ele tem que ter uma corrente contínua. E o que esse cara faz aqui é impedir o surto. É impedir, por exemplo, que a corrente, né, a tensão, ultrapasse o valor máximo que o equipamento aguenta e queime
o restante dos componentes no equipamento, tá bom? Então o estabilizador ele basicamente funciona para isso. Antigamente, e ainda hoje se utiliza, só que hoje com um pouco mais de tecnologia, antigamente a gente tinha etapas do disparo. A legislação brasileira exige que o dispositivo de disparo seja construído com um botão de 2 tipos de estágio. Esta obrigatoriedade vem em prol da segurança do paciente, do técnico ou tecnólogo e do controle total que o operador deve ter sobre o equipamento. No equipamento móvel, o cabo disparador, agora, gente, isso aqui é IPC, beleza? Importante pra caramba. Cair em concurso público. No equipamento móvel, qual é a distância mínima do cabo? 2 metros. É o mínimo. Pode ter 50 metros, mas o mínimo são 2 metros. Então, o disparo ele funciona da seguinte maneira. Estado de repouso, você vê o botão aqui com 2 estágios abertos. Tá? Preparo. O operador vai apertar o primeiro estágio, né? E aí o botãozinho cinza, que é o primeiro estágio, e esse aqui é o segundo. O botãozinho cinza entra, mas o segundo ele não vai descer. Por quê? Porque esse é o momento que o equipamento vai ser carregado, a ampola vai ser carregada e preparada para disparo. Quando a ampola é preparada para o disparo, esse botão aqui ele destrava. Aí você executa o disparo. Quando você executa o disparo, mesmo que você mantenha pressionado, o equipamento, por segurança, ele vai fazer aquele disparo e não tem mais energia. Ele não vai mais emitir radiação, mesmo que você segure o botão. Quando você larga o botão, ele volta para o repouso, para depois ir para a preparação, para depois ir para o disparo. E esse ciclo vai funcionando durante a vida do equipamento. Então, é um aparato de segurança. É uma das seguranças que o equipamento fornece de não permitir que o técnico, que o operador, que qualquer outra pessoa fique emitindo radiação ali constantemente. Até porque a ampola, ela não iria suportar. Tá? Ela com certeza, só que antes dela quebrar, apresentar um defeito, a gente ia ter bastante radiação ali. Então agora, galera, é mais uma questão aqui da gente pegar as apostilas que o titio passou, dar uma observada. É óbvio que muito desses símbolos aqui já mudaram, já alteraram, não existe, porque isso aqui é um menu completo, né, incluindo os antigos e os atuais. Então a gente não vai passear por todos eles, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas vamos falar do primeiro aqui. Então, ó, botão, o símbolo de liga, ligado para conexões diretas com a rede. Desligado, né? Então aqui um botão preenchido e um vazio. Comutação adicional para funções sequenciais em grupos e grupos de funções. Então, radiografia direta, radiografia indireta. Então, esses símbolos eram símbolos que a gente tinha que basicamente decorar. Embora tivesse escrito ao lado os nomes, né? Mas a gente precisava saber o que significava. Tem aqui, ó, foco fino, foco grosso, uso da grade antidifusora fixa, da móvel, né? Sem grade ou desligada, iluminação da área ou campo limitador, um colimador tipo diafragma, e aí vai, né? São os botões, é o que eu falei, não vamos ler todos. Cabos e conexões. Para que a produção dos raios-x aconteça, é necessário que os cabos interliguem os diversos componentes do equipamento. Os principais são os cabos de alta tensão que alimentam o tubo. Então, sem esse cara aqui, sem raio-x. Os tubos de raio-x recebem basicamente 3 cabos, positivo e negativo, de alta, e o cabo de alimentação do estator. Aqui a gente tem um escopo, né? A gente tem aqui a rede externa, que seria a rede externa, tá?
o comando, a mesa de comando, onde nós vamos controlar o que passa daqui para cá. Nós temos o bloco de alta e, propriamente dito, o tubo, o equipamento, onde vai emitir a nossa radiação. Então, todo o controle está aqui. Aí aqui, só para a gente ter uma visão, eu acho até bacana mostrar, isso aqui é um tipo de ligação que não deve existir, certo? Impossível, não pode existir isso aqui. Isso aqui é um risco. Olha o risco aqui de novo. Você vê que a bitola, quando eu digo bitola, é a grossura, né, do fio. Você vê que ele é bem grosso, né? Porque a corrente que se passa aqui é alta, tá? A gente tem aqui 220 volts passando de corrente, então uma tensão de 220, tá? Em casa a gente tem 110, algumas casas tem até 220, né? E tem o relógio trifásico, né? Que entram 3 fases de 110. Aqui a gente também tem as 3 fases de 110. E aqui é o bloco que vai para o bloco de alta, né? A alimentação aqui, ó. Transformador fechado. Aqui são as conexões, né? Que vão para o equipamento. E essa conexão nós não vemos, não temos acesso a ela. E aqui o cabeçote propriamente dito, onde a ampola está dentro, onde nós temos o óleo refrigerante entre a ampola e a carcaça. Então eu tenho a alimentação do cátodo, e aqui é negativo, e eu tenho a alimentação do anodo, que aqui é positivo. Então olha a grossura do cabo, para vocês verem, né? Aqui, ó, repara aqui, agora eu estou vendo. Tem um sinalzinho de positivo aqui, um sinalzinho de negativo aqui, ó. E aí você sabe quem é cátodo e quem é anodo, né? Para a gente fazer, inclusive o técnico, o efeito anódico, né, galera? Galera aí lembra do efeito anódico. Se não lembra, pesquisa nossas aulas aí anteriores que você vai ver, vai ouvir, vai ver o assunto sobre efeito anódico. E aí, galerinha, nós vamos encerrando a nossa primeira aula de mesa de comando em equipamentos e acessórios, tá bom? E aí, brevemente estaremos postando a segunda aula. Forte abraço e fiquem com Deus.